Boa noite. Boa noite, nós vamos iniciar uma nova letrinha, nós vamos dar início a uma nova letra nesse nosso curso das letras em hebraico. Nós estamos estudando o livro Hatzofen, que é o livro escrito pelo Rav Zamir Cohen, onde ele explica as letras, a forma das letras, o valor numérico das letras, o impacto das letras no nome da pessoa. Esse é o conteúdo do nosso estudo. E hoje nós vamos iniciar uma letra que é especial, principalmente levando em consideração o mês que nós nos encontramos. Nós estamos no mês de Adar e, curiosamente, esta foi a letra com que Deus ele criou o mês de Adar. Vocês sabem que cada letra do alfabeto, nós já fizemos isso, acho que no passado, e eu deixei as folhas lá em cima, mas isso não faz diferença. Nós já estudamos isso no passado, creio que sim, já foi falado, senão depois a gente pode fazer uma cópia para os interessados. Nós dissemos que Deus ele criou o mundo através de três letras básicas. As três letras básicas que representam os quatro elementos são as letras Aleph, Mem, Shin. Nós falamos Aleph, Mem, Shin, que representava o ar, a água, a terra e o fogo. São os quatro elementos. Depois, a gente estudou. Bem-vindas. Por favor. Depois nós estudamos que Deus ele criou o mundo além daquelas três letras básicas que é Aleph, Mem, Shin. Nós estudamos também que Deus criou o mundo com 7 dias da semana, 7 dias da semana. Esses 7 dias da semana, com cada uma das letras, ele criou um dia da semana. Nós temos letras que são chamadas letras duplas. As letras duplas do alfabeto são as letras que são chamadas Beged Kaporet. Bet Gimel Dalet Kaf Pei Reish e Tav. Kaf Pei Reish e Tav são as letras que são chamadas as letras duplas, que com elas Deus criou cada dia da semana. Então veja, o alfabeto tem 22 letras, tá certo? 3 iniciais primordiais que representam os 4 elementos, Aleph, Mem, Shin. Depois tem as letras Bet Gimel Dalet Kaf Pei Reish Tav. São as letras com que Deus ele criou, cada uma dessas letras Deus criou um dia da semana. Com Beit Deus criou domingo, com Gimel Deus criou segunda. E na verdade cada uma delas corresponde também a um planeta que traz o signo, que traz o mazal, que traz a sorte para a pessoa. Cada uma dessas letras tem a ver também com um planeta. O que a gente está explorando aqui hoje é a letra Kuf. A letra Kuf é a letra que tem a ver com o mês de hoje. O mês de Adar foi criado com a letra Kuf. O que sobra depois, se você tem 22 letras, com 3 representa os elementos que Deus criou a Terra, que são os 4 elementos. Então 3 letras. Mais 7, que são as letras de dia de semana, 10. você já tem 10. Te sobra quantas letras do 22? 12. Com cada uma das letras que sobra, Deus criou um mês. Qual que é a letra que Deus criou o mês de Adar? A letra Kuf. A letra que está desenhada na lousa, que a gente vai iniciar a estudar ela hoje. De quando em quando tem dois Adar. Kuf. Continua sendo o Kuf também, a mesma letra. Não é Kuf 2? Kuf ao quadrado. A gente chama ela de Kuf, Kuf. mas na verdade o nome dela é Kof. Tá certo? A gente vai ver isso também, nós vamos estudar isso devagarzinho, que o nome original dela é chamado de Kuf. Mas antes de entrar na própria linguagem do Rav, eu queria falar algumas coisas que têm a ver. Já que a gente está no mês de Adar, é o Shabbat, e na verdade a semana que antecede é a festa de Purim, que é nesse mês. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu queria explorar um pouquinho isso, informações que já tivemos no passado. Eu só vou retomar por conta que a gente está estudando esta letra. Então, vejamos o seguinte. Essa letra Kuf, que a gente está falando, é a primeira das centenas. O alfabeto está dividido em 3 categorias. Letras que fazem parte das unidades, que é de 1 a 9. Letras que fazem parte das dezenas, que é de 10 a 90. E letras que fazem parte das centenas, que é de 100 a 400. Certo? E falamos que elas têm uma interligação. Unidade, dezena e centena, elas estão interligadas. O 1 está ligado com 10, está ligado com 100. O 2 está ligado com 20, está ligado com 200, tá certo? Tem uma certa ligação entre eles. Quando a gente diz que Deus ele criou os meses com as letras que restaram, além de Aleph, Mem, Shin, além de Beged Kaporet, com as letras que restaram,
nós chegamos à conclusão que o mês de Adar, que é o mês atual, é o 12º mês pela Torá. Na própria Megilat Esther está escrito Bechodesh Nemassar, o Chodesh Adar. No 12º mês é o mês de Adar. Por que 12º? Porque a grande verdade, a Torá chama o mês, primeiro mês dos meses do ano, é o mês de Nissan. É quando o povo judeu saiu do Egito e lá se formou a nação. Quer dizer, ao sair do Egito, diz o profeta Yehezkel, que o povo judeu nasceu quando eles saíram do Egito. Então, diz a Torá, a gente vai ler, aliás, daqui 2 semanas nós vamos ler para Shata Chodesh, e lá a gente tira mais uma Torá, e a gente fala Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, esse mês para você é o início dos meses, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashanah, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashanah, é o primeiro mês para vocês na contagem do ano. Nissan é o primeiro. Vocês sabem também, só retomando isso que a gente já falou no passado, os meses não tinham nomes. Na Torá não existe Nissan, Heshvan, Kislev, Tammuz, não existem nomes de meses. Os meses eram chamados por números. É tudo babilônico, né? Tudo da Babilônia. Na época que o povo de Israel estava na Babilônia, nos 70 anos da Babilônia, tanto é que tem, curioso ou não, tem nomes de nossos meses que é nome de idolatria. Tammuz é o nome de idolatria. Só para vocês imaginarem. Quer dizer, eram nomes da Babilônia, não tem nada a ver com a gente. É curioso, eu estava na Turquia. Estava na Turquia e eu vi uma propaganda, você não consegue entender nada que eles escrevem lá, mas a data estava escrita, vai ser 21 de Tammuz. Tammuz, eles usam o mês de Tammuz, quer dizer, usado em outros países porque representava alguma coisa, provavelmente, que veio da Babilônia, enfim. Eles usam os nomes de alguns meses, é curioso. Isso veio da Babilônia. Os meses na Torá, eles estão descritos apenas com números. Então, se Nissan é o primeiro, qual é o último mês do ano? É o mês de Adar. Porque o Adar é o que antecede ao mês de Nissan. Então, o mês de Adar, ele é o 12º mês do ano. Agora, vejam só que análise bonita. Quando chega o 12º mês do ano, que a gente diz de Tishrei, quando a gente fala que Tishrei, que é Rosh Hashanah, que a gente chama o primeiro mês, apesar que na Torá chama o Tishrei o 7º mês, tá certo? É confusão, né? É? Uma confusão. É uma confusão bonita. Você acha que o judaísmo quer moleza? É para complicar mesmo. O ano começa agora? O ano começa no 7º mês. Dá para entender? É simples assim. Não é agora que você quer, é 7º. No 7º. É do 7. É fácil, tá vendo? O judaísmo é Por fácil. não falar no ano novo das árvores, o ano novo das... Os outros anos novos que existem na Mishnah, fala. Mas veja, a verdade é que a Torá chama para nós o primeiro mês dos meses do ano, Nissan. Agora, o ano novo, em Tishrei. Existe o primeiro mês dos meses. Então, o primeiro mês dos meses do ano é quando nascemos. Nissan é o mês 1. E quando vira o ano? Em Tishrei. Vira no 7º mês do ano. Mas tudo bem. Vira no mês que é chamado 7. A Torá fala, no primeiro dia do 7º mês, vai ser Yom Teruah, Elachem, vai ser Rosh Hashanah. Vai ser o início do ano. A Torá não chama de Rosh Hashanah, aliás, não está escrito na Torá Rosh Hashanah. Está escrito na Torá Yom Teruah. Vai ser um dia de toque. Yom Teruah e Hielachem. Assim está escrito, muito bem. Yom Teruah e Elachem. Quer dizer, a Torá descreve de qualquer maneira, a gente sabe que é o chamado que a gente chama de Rosh Hashanah. Porque os anos eram mudados nas épocas, assim diz a Gemara, quando se mudava um ano de um rei, etc., era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se mudava o ano. É quando mudava o ano. Então, para nós, na Torá, existe o primeiro mês dos meses, que é Nissan. Existe o primeiro mês de virada de ano, que é Tishrei. Que, na verdade, a Torá chama esse mês de 7. Agora, veja a análise. Qual que é o 12º mês? Se você conta Tishrei. Tishrei, você conta 12 meses, você tem o mês de Elul. O mês de Elul é um mês de introspecção. É o mês da pessoa fazer tchuvá, de arrependimento, da pessoa ver como é que está a sua contabilidade, como é que ele está com Hashem, como é que ele está com Deus, etc. É um mês de introspecção, é um mês sério. É um mês que a gente tenta pegar no tranco, faz o balanço, como diz, antes do ano novo, a gente tem que ver como é que a gente estava. Antes de Rosh Hashanah. Isso é antes de Rosh Hashanah. Esse é o 12º mês, contando de Tishrei. Contando de Rosh Hashanah, então você tem Tishrei, Heshvan, aí vem o mês de Elul. O 12º mês é Elul. Elul é antes de Rosh Hashanah, aquele mês de introspecção. Qual que é o 12º mês, contando de Nissan? Se Nissan é o primeiro, então Adar é o 12º. O que é o trabalho de Adar? É exatamente o trabalho contrário de Elul. Elul, introspecção, etc. Adar, alegria. É um momento de felicidade.
é um momento de regozijo, veja, é um momento completamente diferente do approach que você tem em Elul. Enquanto em Elul é o 12º de uma maneira introspectiva, Adar é uma maneira super alegre e etc. Então, os sábios falam o seguinte, que Deus ele criou este mês com a letra que é chamada letra Kuf. E vejamos, essa é a letra Kuf. Agora, qual é o signo, na verdade, de Adar? Que a gente fala Adar, quando a gente está falando que Deus ele criou o mês com a letra Kuf, a gente vai analisar o porquê, algumas coisas bonitas sobre isso de uma maneira mais delicada. Isso Começa tudo. o ano astrológico. Oi? O ano astrológico começa em Adar. O ano astrológico começa em Adar? Isso eu não sei. Diz que não é astrólogo. Quem era, Mas ele... sabe, o Rambam, ele era um astrólogo, ele aprendeu de outros. Assim, eu só trago o que me consta um pouquinho. Só mudar o Rebbe. Está escrito na Torá, na ética dos pais, está escrito Haforba de Kulaba. Está escrito na ética dos pais, vira ela, revira ela, que tudo está nela. Na Torá você encontra de tudo. Você encontra de tudo. E realmente, a gente começa a estudar essas coisas e fala, uau, você vai ver o que eu vou falar aqui? De onde você tem? Você fala, não sei, está escrito aí. A gente pega, está escrito... São coisas que são extraordinárias, é nosso. E não tinha Rebbe Google naquela época? Não tinha Rebbe Google Não tinha naquela Rebbe Google época. naquela época. Tem o nome de todo mundo na Torá. Tem nome de todo mundo. Essa famosa história também, isso tem a ver com Tchuvá, com o aluno Avner, lembra? A gente já contou essa história, o aluno de Ramban. Saiu e voltou, né? Que estava escrito, tinha um passuco na Torá que implicava o nome dele. Mas voltamos aqui. Um dos nomes desse mês, chamado Adar, um dos nomes deles escritos nos livros é chamado de Mistorim. Mistorim significa o mês oculto. Por que o mês oculto? Presta atenção. Esse mês, o mês de Adar, ele tem a ver com o signo de quê? De peixes, tá certo? Por que peixes tem a ver com o mês de Adar? O que tem a ver o peixe com o mês de Adar? Então ele traz uma coisa interessantíssima. Ele traz assim, que o mês de Adar é um mês que tem um mazal bom pra gente. A Gemara nos conta, por que é um mês bom? A Gemara diz no início que quando Haman foi fazer o sorteio para poder destruir o povo judeu, ele fez alguns sorteios. Tanto é que o nome da festa, lembram, é Purim. Purim significa sorteios, é plural. O singular de Purim é Pur. Então, a festa chama Purim, porque ele fez vários sorteios. Ele fez sorteios primeiro qual mês, ele fez o sorteio qual semana, depois ele fez sorteio qual dia, até que caiu no dia 13. Até que caiu no dia 13 do mês de Adar, e ele marcou essa data para poder aniquilar o povo judeu. Por que ele ficou feliz quando caiu no mês de Adar? Diz a Gemara conta, porque no mês de Adar morreu Moshe Rabbeinu. Então ele ficou feliz. Falou, se é o mês que morreu o líder máximo, no dia 7 de Adar morreu Moshe Rabbeinu. Se o líder morre no dia 7, propício para todo mundo morrer também no mês, é um mês propício. Se o líder morreu nesse mês, que morre o povo também que está ligado a ele. Diz a Gemara, mal sabia ele, mal sabia aquele Otorachá. Mal sabia aquele Otorachá, aquele perverso, que neste mês que morreu Moshe Rabbeinu, ele também nasceu. Moshe Rabbeinu nasceu dia 7 também de Adar, que você está olhando o falecimento dele, que você não olha a data do nascimento dele. Então diz a Gemara, o Kedai. E mais vale, então, a data do nascimento de Moshe que sobrepõe a data do falecimento de Moshe. Assim a Gemara, ela conta lá. Ela tem uma serra inteira, tem uma explanação inteira que uma vez ele falou sobre esse conceito, quer dizer, ele diz, o que quer dizer? Afinal de contas está escrito no Shalom Amelach, ele fala no Mishlei, está escrito assim, o que é melhor? O dia da morte ou o dia do nascimento? O que é mais importante? O dia da morte ou o dia do nascimento? Vamos falar a verdade. Você ainda comemora a data do nascimento da tua mãe, aniversário do seu pai. Mas a data do falecimento, a gente... Yurtzak prevalece. Não está escrito? Está escrito o seguinte. Você não comemora, você lembra. Você lembra muito mais do dia do falecimento, que ele prevalece depois do falecimento, a data do falecimento, do que a data do nascimento. Como é que ele fala o Shlomo Amelach? Ele fala o seguinte, Tov, Shem, Shem, Tov, mais vale um bom nome do que um bom azeite, Veyom Amavet, e o dia da morte, Miyom Valedo, do dia do nascimento. Esse é o passuca. Tov, Shem, Shem, Tov, Veyom Amavet, Miyom Valedo. Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, por que mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento? Qual a ideia que está por trás disso? Para pensar. O que tem que valer mais? Quando a gente nasce ou quando a gente morre? Acho que quando morre é mais lembrado. Não, mas tem que ter um porquê disso. Qual o porquê? O porquê é simples. Quando nasce, você sabe o que vai ser? Não.
Cheio de dúvidas. Você sabe o que vai ser? O que ele vai fazer da vida se ele vai ter emprego? Ele vai erguer uma família que sabe? Mas quando ele morre, sabe o que ele foi. Quando ele morre, você pega, olha o que ele ergueu, olha o que ele fez, etc. Sabe? Ele concluiu a missão, ele concluiu a obra. Vamos ver qual que é o bottom line, qual que é o behind, qual é o resultado final, qual que é o total que o cara accomplish aquilo que ele fez aqui na Terra. Ele faleceu, mas olha o que ele deixou, tem filhos, estão continuando, etc. Bom, então o dia da morte prevalece a data do nascimento. Assim diz Shlomo HaMelech. Né? Shlomo HaMelech também fala um passuco, é melhor ir na casa do enlutado do que na casa do que numa festa é melhor numa casa de enlutado do que de uma festa, num festejo de um casamento. O que ele está querendo dizer? Porque, de novo, a mesma Nekudá, o ponto é que quando você está indo num lugar que está começando, você não sabe onde vai dar. Você não sabe onde vai dar. Tá bom, você está festando. Agora, quando você vai em algo que já está concluído, você já pode dizer o que foi. Isso é tudo para pessoas convencionais. Então, o Haman, não é que o Haman era trouxa, ele fez o cálculo certo. A data da morte prevalece a data do nascimento. Então, o cálculo dele era certo. Então, qual o problema? Por que a Gemara fala, mal sabia ele que nasceu? Moshe, que importa quem nasceu? Nasceu, mas o que prevalece é a data da morte. Eu explico, não, é o seguinte, a verdade, isso é para pessoas convencionais. Para pessoas convencionais como a gente, a data da morte prevalece. Quando você vê que o cara cumpriu tudo e fez, ergueu, etc., você pode falar, essa data prevalece. Mas quando você pega uma pessoa que é especial, que desde o nascimento dele a casa se preencheu de luz, como o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando nasceu, a casa se preencheu de luz. Era outro cara. Aqui é uma alma especial que veio para a terra para poder redimir o povo de Israel. Foi o emissário de Hashem. A Gemara fala que ele era metade homem e metade anjo. A Gemara fala sobre Moshe Rabbeinu. Imagina, a expressão sobre essa não é para qualquer um. O Moshe Rabbeinu era uma pessoa especial desde o seu nascimento. Ele nasceu Mahu, ele já nasceu com Brit Milá feito. A casa se preencheu de luz. Assim que o caminho fala. Então é uma pessoa especial desde o nascimento. Para pessoas como essa prevalece a data do nascimento. De qualquer maneira, o que a gente vê de toda essa passagem, só queria trazer essa passagem, na Gemara não faz parte do contexto, para poder dizer que esse Adar, o mês de Adar, é um mês de sorte. É um mês de sorte, quer dizer, um mês de sorte, e é um mês também que é chamado um mês obscuro, assim, um mês de incógnita. Que curioso é o seguinte, quem nasce nesse mês de Adar, pessoas que nascem no mês de Adar, então existe uma incógnita aqui do que eles são de verdade. A pessoa não consegue enxergar, não está estampado nos olhos de uma pessoa. Normalmente nos olhos de uma pessoa a gente consegue enxergar quem a pessoa ela é. Mas uma pessoa que nasce no mês de Adar é obscuro. A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque é igual o peixe. Os peixes estão debaixo d'água. Você consegue olhar para a água, você consegue identificar, para começar o peixe está encoberto. Você não sabe o que é aqui o mês de peixes, não é? A gente está falando de Siman Dagim. Então, na verdade, a pessoa que nasce no Siman Dagim, a gente não sabe porque ele está encoberto. Encoberto, às vezes, pode ter o lado positivo, que é uma coisa de brachá. Por quê? Nossos sábios falam uma coisa interessante. Que a brachá prevalece e recai sobre algo que está não revelado, uma coisa que está oculto. Você fala o seguinte, a brachá ela se encontra em algo que normalmente ela fica obscura ou oculta ou low profile. A pessoa, por exemplo, quando procura contar dinheiro, uma orientação dos nossos caminhos, não conta assim aberto. Você está chamando ladrões. Você precisa disso? Você quer uma coisa que tenha brachá? Conta. Costume judaico de contar dinheirinho assim, a gente conta escondido. Qual é a ideia de escondido? Escondido é porque a brachá se encontra em coisas que estão ocultas. Tanto é que o peixe representa a brachá. Yaakov, quando abençoa os filhos de Yosef, ele fala o seguinte, Veidgu larov bekerev haaretz. Veidgu, que vocês possam prosperar igual o dag. Dag é peixe. Veidgu larov, dag. Peixe, por que peixe? Porque o peixe é algo que está samui minaim. Ele não está revelado. Quando você vê o mar, você não vê o peixe. Por isso eles têm brachot, por isso eles se multiplicam, por isso eles se frutificam, por isso eles são grandes, em grandes quantidades. Por quê? Porque é algo que está obscuro. Uma pessoa que ela nasce no Simá, que ela nasce no Mazal, que ela nasce no mês de Adar, é uma pessoa que você não consegue olhar simplesmente, ela não é uma pessoa revelada, porque ela carrega essa característica do peixe, obviamente carrega esse lado da brachá. Agora, veja só, curioso, eu só estou comentando coisas que estão escritas no Samim, eu fiquei fascinado. Eu não estou entrando ainda na letra aqui, propriamente descrita como Rav Zamir Cohen, eu só estou contando para vocês o que está escrito nos Farim sobre essa letra Kuf. Essa letra Kuf que a gente desenhou na lousa, ela representa realmente os peixes. Os peixes foram criados com a letra Kuf. Quer dizer, o mês de Adar, que representa peixe, segundo peixes, foi criado com a letra Kuf. Mas, ao mesmo tempo, o planeta que rege no mês de Adar, porque quando a gente diz
que tem planetas que regem, quer dizer, que tomam que encabeçam, que dão eles estão à frente dos demais meses. Então o mês de Adar, então, quem é o planeta? Não, Júpiter. Então, é chamado Kohav Tzedek. Kohav Tzedek é chamado o Júpiter. O Kohav Tzedek, ele é o planeta que rege o mês de Adar. Agora vejamos o seguinte. Quando a gente estudou a letra Gimel, não sei se vocês nunca vão lembrar isso, porque estamos falando da letra Kufa aqui. Isso significa quantos anos atrás a gente começou? 6 anos atrás, vocês vão lembrar quando a gente estudou a letra Gimel? Mas não faz mal. A gente vai, quando acabar a gente recomeça. Vamos ver. Tem tempo. Eu também. Não tem prazo de validade. Eu não estou com pressa. Você viu? Eu comecei a letra Kuf e não saí nem do título ainda. Só estou no prefácio por causa do mês de Adar, que a gente está no mês de Adar. Veja. Não sabe que nós estamos perdidos. Está escrito o seguinte: a letra que Deus criou, cada dia da semana, que são 7 planetas que regem, que deles vem o Mazal para a pessoa. São 7 planetas que deles vem o Mazal para a pessoa. Quando chega na segunda-feira, que é a letra Gimel, porque Deus criou o domingo com a letra Beit, segunda com a letra Gimel. E sábado? Com a letra Taf. Certo? Beget Kaporet, certo? Eu nasci sábado. Você sabe que tem a Gemara em Shabbat, Kuf Nun Vav, a Gemara fala na página 156, a Gemara fala, começa a discutir, a Gemara fala que está escrito em Pinchas, está escrito em umas anotações de um sábio da Gemara, qual que é o signo predominante da pessoa. E a Gemara começa a dividir, depende. Quem nasce domingo vai ser assim, quem nasce segunda vai ser assim, quem nasce terça vai ser assim, quem nasce quarta. A Gemara começa a dividir por dia da semana. E lá você aprende que quem nasce na segunda-feira, a gente está falando, quer dizer, por um lado está ligado com esse Mazal que a gente está falando, com esse planeta que a gente está falando, que é Júpiter. Sefer também tem isso. Não, Sefer Yetzirah também, claro. Lá no Sefer Yetzirah fala cada dia da semana, qual o planeta que rege. Yeah. A hora de nascer... O dia é relação a Israel ou relação ao lugar que ele nasceu? Você fez uma boa pergunta. Lá a Gemara fala dia primeiro. No dia rege tal. Aí depois a Gemara fala assim, não. A Gemara fala, calma aí, não é o dia. Tem o dia, mas tem hora, cada hora reina... Um ascendente diferente. Reina outro planeta. Então você tem que saber qual que é a hora que você nasceu. Mas a relação que é lugar? Lihorá, então, é interessante. Nos comentaristas da Gemara, modernos hoje em dia, no Schottenstein, por exemplo, ele criou uma tabela dos dias da semana e dos horários, para você saber cada hora e hora quando qual que é o planeta que está regendo. Em Lihorá, os planetas eles regem baseado no local onde você se encontra. Onde nasceu? Não, no lugar onde você se encontra, Porque, por exemplo, está escrito na Halachá, tem uma Halachá no Shulchan Aruch sobre o Hot Shabbat, que falou o seguinte, não sei se vocês escutaram isso, vocês já escutaram, falou o seguinte, que entre 6 e 7, entre a hora de 6 e 7, não se faz kiddush. Não se faz o quê? Kiddush com vinho vermelho. Por que não se faz kiddush com vinho vermelho entre 6 e 7? Se você chegou na tua casa antes das 6, você faz o kiddush. Se você chegou depois das 6, você só tem vinho vermelho, você vai ter que fazer o kiddush só às 7. Tem um assunto escrito isso na Halachá. Por que está escrito isso? Então diz a Halachá, porque nessa hora, entre 6 e 7, e a cada local, porque não é só em Israel, porque em Israel já foi. Porque naquela hora, quem é que rege entre 6 e 7 de sexta-feira é o Mazal Ma'adin, é o planeta vermelho. Qual planeta vermelho? Marte é o planeta vermelho? Sim. Então é Marte. Então nessa hora, ele entende muito de... Vênus? Não, Marte é briga. Vênus é a estrela d'alva. Oi? Marte é briga. Então, já que é o planeta vermelho, a Gemara fala, a Gemara pergunta o seguinte, Ma'adin, Ma'adin em hebraico vem a palavra Adom, Marte, planeta vermelho. Ma'adin, a Gemara pergunta lá em Shabbat, aquele que nasce no planeta Marte, o que ele vai ser? Um briguento. Diz a Gemara, vai ser uma pessoa que vai derrubar sangue. Ele é vermelho, ele vai derrubar sangue. Ele fala assim, ele vai derrubar sangue. Quer dizer, derrubar sangue? Derrubar sangue, diz a Gemara, calma, pode ser um lado positivo, pode ser um lado negativo, ele pode ser um assassino. A Gemara fala, ele pode ser um médico que ele vai fazer operação, pode ser um dentista, tira dente, arranca sangue, tira sangue. Em outras palavras, ele pode ser um shoichet também. Ele pode ser um shoichet, pode ser um morrel. Ele vai derrubar sangue. Hai mandem Ma'adin, diz a Gemara.
Quem nasce em Maadim? Trabalhar num laboratório. Bom, colher sangue. Tá bom? Se a Gemara Haiman de Maadim, a Gemara fala, quem nasce na hora que o planeta vermelho rege, ele vai ser uma pessoa que vai derrubar sangue. Vem a Gemara e fala, tem um ravo lá, mas a Gemara fala o seguinte, calma aí, eu sou de Maadim, eu não sou nada disso. Eu não sou assassino, eu não sou shechet, eu não sou mãe, eu não sou dentista, eu não sou dentista, não está sendo a Gemara. Mas eu não sou. Falou, aí o rabino, os outros falam como você é assim, derrubador de sangue. Ele falou, como? Você é o chefe do tribunal. Quando você condena, o que é condenar? Condenar a pessoa é derrubar sangue. Quando você condena, às vezes sem vergonha, etc. Então não fala que você não é. Quer dizer, olha a interpretação da onde vai. De qualquer maneira, a Gemara lá traz, depois divide em horas, isso a Gemara fala lá em Shabbat, divide em horas, etc. O que eu quero mais voltar aqui e falar é o seguinte: no caso do Mazal, que a gente está falando aqui, Adar, o plano que Deus criou, Júpiter, que é o grande, maior planeta do sistema solar, que Hashem criou, então, que é regido através, que foi criado com a letra Gimel. A letra que Deus criou, Beit Gimel, a gente falou que cada dia está relacionado com o planeta. Júpiter está ligado com segunda-feira, segunda-feira Deus criou com a letra Gimel. Lembra, a gente falou o seguinte, a gente falou Emesh, Aleph, Mem, Shin, são as letras que Deus criou o mundo, e depois você tem Beged Kaporet, Beit Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf, são 7, com cada uma dessas, Deus criou um dia da semana. E essas letras que eu falei, Beged Kaporet, são letras que tem pontinho e sem pontinho. Com pontinho positivo, sem pontinho negativo. Com pontinho é a luz do dia, são 12 horas do dia, sem pontinho é a escuridão, o lado escuro do dia, então o lado negativo. Todas as letras que a gente estuda, pessoal, não vamos lembrar, tem um lado positivo dela e tem um lado negativo dela. E na letra Kuf, não menos. A Gemara fala, por exemplo, em Shabbat, a Gemara, ela fala Kuf, quem é Kuf? Kadosh, quem é santidade. Kuf, lembra a palavra Kadosh. Algo sagrado. Quem é Kadosh? Kadosh, 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 Hashem Tzavakot, é Deus. Então, o Kuf, essa letra Kof, essa letra Kof lembra, por um lado, positivo, uma coisa sagrada. Certo? O lado positivo dela. Mas, por outro lado, a letra Kof, que a gente desenhou na lousa, ela tem um lado negativo dela. Qual que é o lado negativo dela? É Klipa. Klipa é casca, é o outro lado. E a gente vai ver um pouquinho no desenho dela, que eu vou tentar, vamos ver se a gente vai chegar lá ou não. Com certeza a gente vai estudar durante a aula. Durante essas aulas a gente vai estudar a figura e por que essa letra é a única letra do alfabeto que desce. Igual o Lamed é a única letra que sobe, esta letra é a única que desce, com exceção aquelas finais. Não estamos falando das finais, sem as letras finais. A única letra convencional, ela não tem letra final, que ela desce. Ela desce da linha, certo? E tem um porquê que ela desce da linha. Ela desce da linha porque realmente ela vai fuçar essa letra lá embaixo. Ela fuça na lixeira. É uma linha que sai do padrão, e ela desce do caminho, e ela vai lá. E sabe a história de uma coisa tão bonita dessa figura? Eu já estou jogando, depois a gente volta para variar. Sabe, eles falam o seguinte, a letra Kuf, veja essa que a gente está estudando agora, que é a primeira letra das centenas. Por um lado eu estou falando para vocês que ela representa o lado de Kadosh e Kedushá, está ligado com o mês de Adar, que a gente está falando do mês de Adar, que Hashem ele criou, que representa, por um lado, o lado da alegria, o lado que a gente já vai chegar também na letra Guf da letra Kav, mas é uma letra composta desta maneira, assim ela é escrita na Torá, exatamente assim ela é escrita na Torá. Falamos que ela representa o quê? Num termo sagrado, ela representa o Kadosh. Kadosh em hebraico se escreve com essa letra, tá certo? Assim se escreve Kadosh na Torá. Kadosh significa o santo. A gente sabe que santo, o que é santo? Na verdade, o que é santo, pessoal? Existe santo, já falamos 1000 vezes isso. O que é santo? Existe a palavra santo. O que é santo? Define santo. Santo é o quê? Diferente. Kadosh, não é? Se destaca, né? Kadosh, não é? O que é santo? Santo é igual o quê? Tem a aura. Tem o quê? O que é santo? Santo no judaísmo, Kadosh significa algo que é distinto e separado. Por que Hashem é Kadosh? Porque ele é diferente da gente. Todo aquele que é distinto e separado, ele é digno de ser chamado de Kadosh. Ele é digno de ser chamado de santo. Aliás, é o estágio logo em seguida de quem? Do Tzadik. Boa. O Tzadik, ele é Tzadik. Ele é um Kadosh. Ele é uma pessoa santa. Ele é santo. Quer dizer santo, Kadosh. Santo significa separado. Quando os malachim eles falam Kadosh, 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 que eles estão falando? Deus, o Senhor é distinto, o Senhor é separado, você não é igual a gente. Você não é igual. A gente não consegue te atingir. Você é distinto, você é separado. Kadosh significa muvdal, é diferente. Ele é distinto. Aliás,
foi o que Haman falou para Mordecai sobre o nosso povo. Falou, Yeshno am echad mefuzar forad ben ha'amim. Tem um povo distinto e separado dos nossos. Claro, porque a nossa definição é Kadosh. Nós somos Am Kadosh. É um povo, Haman pescou. Haman entendeu todo a Nekuda, todo o ponto aqui. No caso de Purim, ele falou, tem um povo distinto e separado. Isso que ele quis dizer. Eles não fazem aquilo que o rei determina. Eles têm as festas deles, eles são mexicanos. Eles são um cara... O primeiro mês é o 7º do ano. Já posso te mostrar que o primeiro ano já é o 7º mês. Esses caras não... Eles são Kadosh, eles são distintos, eles são separados. Essa é a definição de Kadosh. Então, que é, na verdade, a característica do Tzadik. Depois que você chega do Tzadik, você entra o quê? Kadosh. Depois que você chega ao Tzadik. Quem era o Tzadik? Aquele que conquista o quê? O seu lado material. Aquele que com o Yud, a gente falou, é o Yud encostado no Nun. Aquele que domina o que? O seu instinto negativo. O Tzadik tem uma figura de que ele está montado sobre o quê? Humildade. Mostra humildade, mostra que ele sempre se destaca. Lembra que a gente falou que ele se destaca? Dos mais ou menos tem palavra Tzadik, ela se destaca. Na última aula que a gente falou. Muito bem, uma pessoa que tem essas características, ele é digno de levar o Kuf. O Tzadik leva o Kuf. O Tzadik leva a Kedushá. Mas tem que tomar muito cuidado. Quando a gente baixa da linha, existe o convencional, tá? Que é aquilo que está entre as linhas. Quando você escreve na Torá, existe uma linha. A linha sempre, a gente escreve, a linha é assim, você escreve a letra sempre abaixo da linha. Tem uma letra que sobe da linha, que é a letra Lamed, que ela é escrita assim na Torá, tá certo? Aqui está a linha, você tem o Lamed, e você tem a letra Kuf que baixa da linha. Então, baixa da linha é o seguinte, não tem outra linha aqui. Não existe outra linha. A outra pauta só vai vir aqui. Tá certo? Porque a gente sempre escreve a letra de baixo da linha. Mas a letra Kuf, ela está baixando do que do convencional de todas as outras. Todas as demais letras acabam onde acaba o corpo da letra. Mas essa aqui, ela baixa. Agora, nós aprendemos também, que isso é muito importante. As letras são compostas. Lembra? Com exceção a letra Yud. A letra Yud que representa o espiritual. A letra Yud que representa os 10 poderes de Hashem, enfim, a letra Yud, que é essa letrinha aqui que a gente falou, que a Gemara em Menachot fala que é a letra que Deus criou o Olam Abá. O mundo vindouro foi criado com a letra Yud, que a gente falou, que lá é uma letra pequena, porque lá é um mundo pequeno. A letra Yud tem a cabeça para baixo, porque lá os tzadikim eles são humildes, o tzadik ele é humilde. É a letrinha que está aqui no tzadik também, a letrinha Yud que está aqui no tzadik, que representa o seu lado espiritual. O Yud representa o lado espiritual, tá? Que é o Olam Abá, que a gente diz. Com exceção a ela, todas as demais letras são letras compostas. Lembra? A gente dizia desde o Aleph. Imagina, pessoal, o Aleph, a gente já falou que é várias vezes. O que é o Aleph? O Aleph, na verdade, é um Yud, mais um Yud aqui, mais um Vav. Mas o Vav é claro. Todas as letras, elas são compostas. As letras em hebraico são compostas, não diferente da letra Kuf. Nós estamos estudando a letra Kuf. O que é a letra Kuf? É uma letra composta de o quê? Então, há várias opiniões e divergências. Vamos seguir um raciocínio que é o seguinte, a letra Kuf, ela é a base do corpo da letra Kaf. O que é a letra Kaf? A letra Kaf é assim, que é a letra que vale 20. Então você está pegando a base do Kaf, só que você corta aqui. Você corta essa partezinha e você vai ter exatamente o desenho da parte de cima da letra Kuf. Vocês concordam? Então ela é a base da letra Kaf, mais uma letra Nun longa, ou uma letra Zain. Isso aqui tem que ser um pouquinho mais a perna dela. A letra Nun inclinada para a direita. Assim está escrito nos livros que sempre precisa ser. Você sabe que tudo a gente tem a tradição na Torá, essas letras, elas pachut carregam santidade. Não é brincadeira. Essas letras, quando são escritas, o sofrer precisa escrever dessa maneira, e a gente acredita que Hashem pachut pegou a energia que se encontra dentro dessa letra e a figura dessa letra e criou o mundo. E tudo que ele escreve, todo nome sagrado que carrega essa letrinha, pega essa energia que a gente está explicando de tudo isso aí. Quando você pega a letra Kuf, você tem uma letra Raf e você tem o quê? Uma letra Nun, que é comprida, que é chamado o Nun. Muito bem. O que representa? Representa o seguinte, esse Nun, que é o Nun comprido, é igualzinho o desenho também da letra Zain. Qual a diferença do Zain e do Nun? É o comprimento da perna. Tá certo? As duas elas têm 3, então é o seguinte, o Zain é assim, e o Nun, ela é maior, tá bom? Essa é a diferença. O Zain, a gente falou que representa o motor.
Lembra? O 6 é a matéria, o 7 representa o motor. O Zain, a letra Kuf, de repente manda o Zain, quer dizer, o motor trabalhar e mexer com a lixeira. Vai lá mexer com o lado baixo, com o lado inferior. Você tem que entrar lá. Mas eu não quero que você vai se perder. Então o que eu faço? Eu coloco você aqui dentro da minha cobertura, eu te seguro por aqui. É como se fosse uma prensa. É muito doido isso. É como se ela te dá cobertura para que você trabalhe aqui, mas que você não seja levado para baixo. Para que você não ceda, para que você não caia, para que você não ceda. A letra Kuf te dá a oportunidade que depois que você alcançou um nível de tzad, você sim é capaz de, porque você já está garantido, você dominou o teu Yetzer Hara, você dominou a tua matéria, o teu lado negativo, o Yud sobre o Nun que a gente falou, Tzad, que são as letras de Tzayid, que você caça o lado negativo, tá certo? O Tzadik, a gente falou que é o Tzayid Kuf, né? O Tzayid, lembra que a gente falou? O Tzadik, o Tzadi, o Tzadik, né? Se for Tzadi, vem na palavra Tzayad em hebraico, que é caçador. Quem caça o Yud, que é o Yetzer, que é o lado positivo, ele caça o Nun, que representa a queda, que são as tentações que você tem. E você pega o Yud e você o quê? Cavalga sobre o Nun e você segura. Esse é um Tzadik. Esse é um Tzadik, e aí o quê? O cara que consegue segurar, ele consegue segurar o quê? O Kuf. Tzadik, ele caça quem? O Kuf. O que é o Kuf? Kadosh do lado positivo. Mas do lado negativo é o quê? É clipar. Clipar significa em hebraico casca. Casca é o lado negativo. O lado negativo representa clipar. O lado negativo do Kuf representa a casca ou o outro lado. Ou o lado aqui que ele está mexendo aqui embaixo. Tem que tomar muito cuidado. Kuf você pode se perder também. Então tem que tomar muito cuidado. Tem um lado positivo, tem o fluxo positivo da letra que representa aquele chá, e tem o fluxo negativo da letra que representa clipar, que é o lado negativo. Lembra que nós falamos na aulinha do Tzadik? Nós falamos que o Tzadik também é a primeira letra da palavra Tzavua. O que é Tzavua? Cara pura fachada. Cara que é pintado. Pintado significa você encobrir o original. Quando você encobre o original, tem um perigo muito grande, tá certo? Pode ser o cara que ele é falso. Então tem que ter aqueles que são Tzadik e tem aqueles que chamam Tzadik, ele é Tzadik. Se faz de tzadik, mas não é. Aparece como Denorex. Tem aquele que se julga, mas tem aquele que é eleito. É a diferença. Então, tem pessoas que se aparentam como tal. Tem que tomar cuidado. O lado negativo do tzadik. O tzadik pode levar a pessoa a achar que é, mostrar que é, mas na verdade ele não é um nada. Tá? E isso a gente vê a diferença que tem clássica aqui no mês de Adar, porque a gente está falando que esse Kuf é mês. Está ligado com o Megidá? Porque essa diferença que tem entre o Kadosh, que é o Mordechai, e entre a Klipá, que é a Amán. O Kuf representa esses dois grandes personagens. O positivo do Kuf representa o lado sagrado, quem é quem? Que é Mordechai. E Shivdi, Abishon Abirá, Mordechai, que ele era um tzadik da geração. E representa o lado negativo, que é o lado de Amán, que ele é chamado o lado da Klipá, que é o lado da casca. Isso representa o mês de Adar, que foi criado com essa letra. Agora o seguinte, esse mês, estamos falando que foi criado com o quê? Com o planeta que rege nesse mês. Os peixes estão ligados com a letra Kuf. Então, Kuf representa a criação dos peixes, está ligado ao signo. Mas o próprio, quem domina, qual que é o astro que domina? Estamos falando do mês de Adar, nós estamos falando que aqui é Júpiter. Júpiter foi criado com o quê? Com a letra Gimel, certo? Vocês lembram disso que a gente falou? Lembra assim? Beget Kaporet, Beit Gimel. Gimel é o quê? A segunda-feira. A segunda-feira foi Júpiter então foi criado com a letra Gimel. Por que Gimel tem a ver com o lado que a gente está falando dos peixes, etc? Porque uma pessoa que cria no mês de Adar é uma pessoa boa. Igual os peixes que pratica. Gomel. O que é Gimel? Gomel Dalim. Vem a palavra aquele que dá para aquele que precisa. Gomel Dalim. A Gemara em Shabbat fala isso. Gimel Dalet, Gomel Dalim. Aleph, Beit, Gimel Dalet. Aleph é Deus, Bará, criou o mundo. No sistema operacional de Gimel Dalim. Gimel Dalim significa aquele que dá para os pobres. O Dalet representa o pobre, aqui Gimel é aquele que dá. Quanto vale Gimel? 3. Quanto vale Dalet? 4. Aleph, Deus, Beit, criou o mundo com o sistema operacional de
Gimel Dalet. Quanto é 3 mais 4? 7 dias. Aleph, Bet, Gimel Dalet. Deus criou o mundo no sistema operacional que um dá, um recebe. Sol e lua. Dia, noite. Homem e mulher. Rico e pobre. Gomel, Dalim. É o total 7. Certo? Ótimo. Muda a ordem. Gad ou Dag. Peixe. Veja, o planeta que Deus criou, o mês de Adar, que é o planeta Júpiter, que foi com a letra Gimel, que representa aquele que dá, aquele que recebe, numa outra ordem da palavra, o que é Dag. E o que é Gad? O que Rashi fala? Bagad. Quando Gad nasceu, o que Rashi fala lá? Quando ela deu o nome, Lé, deu o nome do filho de Gad. O que diz lá? Rashi fala Bagad ba Mazal Tov. Mazal Tov. Gad significa Mazal Tov. Mazal Tov. Você sabe, a gente falou isso talvez em algumas 300 mil aulas atrás. Mazal. Quanto dá o valor numérico? Alguém lembra? Quem dá Mazal? Ó, Mem, quanto é? 40. Zain, 7. Lamed? 30. Quanto dá? 77. 7. Não? O 7 está ligado com o que é? O 7 está ligado com aquele que dá, aquele que recebe. O Mazal Tov. O Mazal Tov está ligado com o 7. Não sei se vocês forem brincar e pegar de uma maneira mais racional, a gente falou o seguinte: um mem representa quando você segue o caminho. 40 mostra uma mudança. 40 anos do deserto, 40 dias Moshe Rabbeinu ficou no Sinai. É aquela letra que representa o Mavar que você está agora indo para alcançar o que é o 7. Através do teu trabalho, os 7 dias da semana, você vai para o Lamed. Lembra que a gente falou que o Lamed é aquele periscópio? Não esqueci mais de falar. Que você olha para frente, aquilo você quer, isso é o Maslow. O Maslow é isso. 7 e 7. Às vezes você soma. Às vezes você soma 7 mais 7 são 14. E 14 É são 5. 5, então o total é 5. E às vezes você faz 2 Sim. vezes 7. Você faz como convém, como... Tudo tem um... Não, na verdade são maneiras... Uma boa pergunta. Uma boa A pergunta. numerologia é reducionista. Existem vários tipos de cálculos. São cálculos que os caminhos falaram. Por exemplo, existem cálculos que você pega a própria letra como ela é. Às vezes você troca a primeira letra com a última do alfabeto. Chamado Atbash. Aleph, Tav, Beit, Shin, Gimel, Dalet, Gimel, Reish, Atbash, Gar, Dak. Você pode mudar e fazer. São vários tipos de Gematreiot que existem para poder ver uma certa relação de... Não te digo que é algo convencional, pessoal. Não é algo convencional, não é algo correto de sempre... Eu não aconselho ninguém. Vai perguntar, você quer fazer a minha... O que quer fazer a tua? Deve agora ficar olhando, você acha que eu vou ficar olhando agora qual é o meu nome, o que representa o número? Não quero saber. A única coisa que eu dou essa aula, que eu gosto dessas coisas que fascinam, é que cada letrinha daquela Torá é um negócio impressionante. É um mundo. E ele fala no livro aqui, é uma gotinha, eu só peguei uma palhinha. Quer dizer, só está dando uma palhinha. Estou escrevendo uma lousa inteira num site de uma letra, na figura, no desenho, e você fala, pô, nem começamos ainda a ver o que ele tem para dizer. Quer dizer, é um negócio extraordinário o que realmente representa. Eu só queria mostrar a ideia do Gimel, do Júpiter, quer dizer, o mês de Adar, por que está ligado com o mês de Adar, os peixes, etc. Ou o próprio planeta Júpiter, a própria letra Gimel. Então, tá, é mais para comentar. Veja, de novo, você vai perguntar, é teu estilo? Não é meu estilo também? Se quer, mas eu estou comentando que essas coisas existem. São coisas comentárias. E o mais interessante, você vai pegar, ele vai mais a fundo. Por exemplo, a letra Gimel. Quem a gente falou que o Gimel representa? Gimel, falamos que representa Júpiter, representa aquele que dá, aquele que recebe. Olha só, uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, a dar, a gente dá, troca presentes, o Mishloach Manot, o Matanot Levionim, tudo é dar, tá vendo? Veja, relaciona a energia do mês com a letra criada e com os preceitos que a gente tem que cumprir. Isso é muito doido. Então ele falou o seguinte, tá bom, entendi, Gimel é Júpiter, né? Gimel. Qual é o desenho da letra Gimel? Se você for olhar, por um lado, tem pessoas que desenham a letra Gimel dessa maneira. O que representa a letra Gimel? Representa um Vav e um Yud. O que é um Vav e um Yud? O Vav é aquele que dá. Tá certo? O Vav é aquele que liga, que conecta. Tá certo? Quando você fala eu e você, ani vehu.
O Vav é uma estaca, lembra? A gente vê qualquer prego que está aqui é um Vav, porque conecta a parede com o quadro. O Vav conecta todas as colunas da Torá, começam com a letra Vav, com exceção a 5 lugares. Todos abrem a Torá, em qualquer lugar tem Vav, começa com Vav, porque começa com Vav, porque a Torá conecta. Deus com Hashem, Ani Vehu, Vav conecta. E o que é o Gimel? Gimel é aquele que pega o Vav, e o Vav representa Amshachah, você trazer de cima para baixo. E o Vav é uma das letras, é simples, é só uma... Levinha. É super difícil de escrever, quer dizer, no sentido, você aprender a escrever ela de acordo com como que se deve, né? Então você tem que escrever ela dessa maneira aqui, só por curiosidade. A letra Vav é escrita assim. Natural, ela tem que ser escrita assim. Vocês estão vendo? Em outras palavras, ela tem que ser cheia e ela tem que ir afinando. Essa é a maneira que você descreve a letra Vav. Entendeu? Não é um palitinho assim que você faz assim, ó. Não é um palito, entendeu? Isso não é. Letra Vav, corretamente você tem que escrever assim. O que isso representa? Um cone. Representa algo que está emanando, que está vindo de cima e está vindo de acordo com a capacidade aqui para o recipiente poder receber da maneira que comporta ele. Então é como se fosse um funil. Esse shofar. Que ele vai de acordo, tá ligado? Parece. Tá ligado? Com o shofar, tá escrito com o shofar, tá ligado com a letra Vav. Porque o que você faz com o shofar? Tudo é ligado, pessoal, tudo é ligado. O que é o shofar? O shofar você traz as brachot de cima para baixo, pessoal, é isso que é. O Tanekudá, mesmo ponto. Aí com o shofar, o leva fazer. Tá escrito na Torá. Então, com o shofar, então o Vav representa a maneira que você está escrito isso aqui, que o Kuf, por exemplo, está ligado também com o Kol Shofar, porque está escrito o seguinte, quanto vale, isso aqui é mais tá bom, já falando. Já começou, vai. Vou jogar. Esse do Kuf, você escreve por extenso, forma assim, Kuf, tá certo? Quanto dá Kuf? Aqui é 100, 6 e aqui é 80. Quanto? 186. 186. Então está escrito o seguinte, Kol Shofar Hazak Me'od, está escrito a voz do Shofar, está escrito em Parashat Beshalach, quando Hashem ele entregou a Torá para a gente, está escrito em Parashat Yitro, está escrito em Parashat Yitro, quando teve os 10 mandamentos, está escrito Kol Shofar Hazak Me'od, e a voz do Shofar estava vindo muito forte, está escrito que Hashem estava falando, quer dizer, Kol Shofar Hazak Me'od, está escrito Ve'ha'elokim ya'anenu bekol, e Deus ya'anenu, ele estava respondendo com uma voz, Deus estava ya'anenu, está escrito Ya'anenu, e Deus estava nos respondendo, lá anota em hebraico, respondeu Elohim Ya'anenu Bekol. O que é Ya'anenu? Alguém pode fazer um valor numérico? 10, 70, 50, 56. Quanto dá? 186. Hashem estava suando com a voz. Qual que era a voz naquela hora no Sinai? Shofar. Vahikol Shofar Hazak Me'od. Moshe Yedaber, Moshe está falando, Elohim Ya'anenu Bekol. E Deus estava respondendo com a voz. O que é a voz do shofar que a gente está falando? O que é o shofar? O shofar é o Vav. O que era o shofar lá? Representava Hashem, estava emanando para nós um chefe, uma vitalidade divina do Sinai, para que a gente pudesse comportar aquilo de uma maneira que a gente convencional, de uma maneira que a gente pode aceitar. Isso é a Torá. A Torá é o conhecimento de Hashem, que Hashem estava dando no Sinai para a gente colher isso de uma maneira que a gente pudesse compreendê-la de uma maneira racional. Vaiomer, vai dar ber, também. Também a maneira como Hashem falava, se era para cá ou para lá. Toda a Torá começa com Vav. Toda a coluna abre a Torá, você vai ver Vav. Com exceção a 5 lugares. Becar, o Bereshit começa com Beit. A Torá tem que começar com Beit. Tá certo? Tem alguns lugares na Torá que são letras que são especiais. Becar Shemot, Beit, Yud, Rei, Shin, Mem. Então são, na verdade, Beit, Yud, Rei, Shin, Mem. São 5 lugares na Torá que não começa com a letra Vav. O resto, todos os lugares da Torá, tem uma razão porque esses 5 lugares têm que começar lá, mas o resto, tudo com a letra Vav. Porque Vav representa a Amshachah. Você está trazendo quem? No caso do Gimel, que é aquele que faz prática de boas ações, ele pega toda a essência dele. Ele pega todos os 10 poderes da alma dele, que representam o Yud, que a gente falou que é 10. Ele vai lá e sai correndo. Lembra que a gente falou que o Gimel é aquela pessoa que está com o pé saindo ao encontro do Dalet? É uma pessoa boa. Isso é uma pessoa boa. Bechlau, então é o seguinte, ele traz assim, por isso que é um mês propício, pessoal, deixa
Desculpa que eu estou jogando informações, não é convencional, a aula é mais pé no chão, a gente está realmente viajando hoje, mas tudo bem, faz parte, porque é essa a ideia. Por isso que é um mês propício para milagres. Opa. Por que propício para milagres? O que é um milagre para uma pessoa que precisa? O que tem que receber? Eu preciso ganhar na loteria, senão eu estou perdido. Eu quero que me liberem lá aquilo que eu preciso no banco para poder não sei o que mais, etc. Eu quero que ele precisa de dinheiro, tá certo? Se apoiar um cara que ele está caindo é um milagre para ele, tá certo? É um apoio. O que quer dizer dar uma mão para uma pessoa? Quando você dá uma mão para uma pessoa, você está o quê? Segurando ele para ele não cair. Isso é um grande milagre para ele, tá certo? Por isso esse milagre é um mês de Nissim, é um mês de milagres. Nes, como é que fala Nes em hebraico? Nes. Sabe o que chama? Nes é milagre, né? Então Nes é assim que se escreve, né? 50 e 60. Então Nes em hebraico são as iniciais da palavra Somer Noflim, aquele que apoia os que estão caídos, aqueles que estão caindo. Somer Noflim. Isso quer dizer Nes. Como que você apoia uma pessoa que está caindo? Gad, Gimel Dalet, saindo atrás. Gimel Dalet, Júpiter. Então, quer dizer, com o mês atual que proporciona você sair ao encontro daquele que está necessitado e praticar para ele um Nes. Está apoiando uma pessoa que está caindo. Isso é um Nes, isso é um milagre para ele. Isso que aconteceu, na verdade, tínhamos um decreto que iríamos cair. Tínhamos um decreto que o Aman ia acabar com a gente. Então, de repente, vem esse milagre propício. Por conta, enfim, do astro que representa essa ideia de praticar boas ações, representa o milagre, etc. Só que tem que tomar um cuidado, pessoal. Só um cuidado final é que lembra que quando a gente está falando sobre peixes, quando a gente está falando sobre o Mazal desse mês, quando a gente está falando sobre o que representa, tem que lembrar que peixes eles se encontram aqui dentro da água, certo? E a água representa o sentimento, concorda? Eu sinto que a água traz os sentimentos para a pessoa. Sentimentos, os prazeres está ligado com a água. Você vai ver, água é prazer. Cerveja é feita de quê? De água. A vodka. Vodka é feita de quê? A bisquinha. A visquinha. Não, mas está falando, você vai nadar, você vai na piscina, você vai o quê? Nadar, marraia. Você vai para a piscina, praia, mar, água. Auschwitz. Nós somos 70% água. Quer dizer, água está escrito o seguinte, que a mãe matzmichim kol minei ta'anug. Prazer está ligado com água. O planeta? Kol minei ta'anug. Mas é o planeta água. É fé. Assim está escrito no Balatani, ele fala no Perekala, que a mãe matzmichim kol minei ta'anug. Está escrito que os prazeres mundanos estão ligados com a água, sabe? Onde tem praias, piscina, a gente sabe. Água é emoção. Piscina é bom, piscina é uma raia. Então, quer dizer, água, está escrito que o que é, ela abastece, o que traz um sentimento, traz sentimento prazer. Então, agora é o seguinte, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E aí tem que tomar cuidado. Quem é de Adar, tem que tomar esse cuidado, que às vezes ele pode falhar. Morrer afogado. Pode morrer afogado. Tá certo? O sentimento que tem que proporcionar a água não é um sentimento próprio. A pessoa não deve procurar, deixa eu ser mais claro, a pessoa não pode procurar, principalmente uma pessoa que ela nasce nesse período, ela pode ser terrível às vezes se ela procura apenas a si própria proporcionar o prazer para si próprio. Você sabe que isso pode levar a pessoa a uma depressão muito grande. A pessoa que pensa somente sobre si. Qual a definição de uma pessoa depressiva? A gente já falou isso antes. A pessoa que só pensa sobre si. Quanto mais ela pensa sobre si, mais depressiva ela fica. Então, uma pessoa que ela está procurando os prazeres, o prazer correto da água deveria ser quando você proporciona o prazer para outro, que a gente está falando, aquele que pratica o prazer para outro, porque você vai ser beneficiado também. Quando você faz um prazer para o outro, você se sente vivo. Isso é viver. Viver é quando você cede do teu tempo e você proporciona a outro uma alegria. Não tem um prazer maior na vida, correto e digno, principalmente de uma pessoa que nasce a dar, do que fazer o prazer para o outro. Agora, se ele vai focar o prazer apenas para si mesmo, ele vai ficar que o mundo inteiro está girando dentro de si e ele quer saciar apenas os seus prazeres, etc., vai ser um caos. Ele se afoga. Ele se afoga, vai ser um caos para ele, vai ser muito ruim. E não só isso, que ele se desconecta do próprio Criador. Tem que lembrar, as pessoas que nascem lá, tem que ser gomelo da língua, tem que praticar para o outro. Praticando para o outro, focando a energia que você tem de fazer o prazer para o outro, você vai ser beneficiado
assim, extraordinariamente. Por isso que ele fala, tem que ter bom cuidado. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Água é bom, claro que é bom, mas não só para saciar o teu, para saciar o do outro. Então, aí sim, a gente falou uma vez, tem uma Nekudá tão bonita. Lembra que a gente falou? Acho que a gente explorou isso. Eu só vou queimar aqui agora porque a gente já chegou no horário. Mas tem um ponto que acho que a gente já falou no passado, que é a diferença básica que tem entre viver e existir. Tem dois conceitos. Tem uma pessoa... O que é viver e existir? Aparentemente é sinônimo. Não, se eu vivo, eu existo. Se eu existo, eu vivo. Não. Existir, por definição, significa uma pessoa que ela ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço existe. Certo? E aonde ela está, não se encontra o outro. Você pega os 4 elementos. Onde tem água, não está o fogo. Onde está o fogo, não está a água. Onde está a terra, não está a água. Onde está o mar, não está não sei o quê. Quer dizer, isso, por definição, significa existir. Tudo bem, isso aqui é uma definição. Mas agora, quando você chega num outro contexto que diz o que é chamado viver, viver não. É exatamente o que cada um desses que existem proporcionam para o mundo. Proporciona qual é a vida do fogo? É o calor que ele emana. Qual a vida da água? A propriedade de dar vida e também de unir. A água une os elementos, etc. Então isso é a vida deles, certo? Então, dizem nossos sábios e falam o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado, que aqui a gente tem que focar, o povo judeu sempre focou em viver e não existir. Todos os povos da terra focavam em existir. Se você foca no seu existir, no seu ser apenas, na sua existência, na sua ocupação de espaço, quanto mais você se preocupa consigo, mais depressivo você fica, mais triste você fica, mais depressivo você fica. Enquanto você quer viver significa quando você vai dar esse produto, mais útil você é. Os judeus nunca se preocupavam em existir. Engraçado, a gente nunca se preocupou em existir, a gente se preocupou em viver. Nós temos na história os maiores prêmios Nobel, etc. Por quê? Porque a gente dá para a humanidade. Nossa preocupação é dar. Então vai ver que em Israel não tem monumentos. Os outros povos têm todos monumentos grandes, etc. O que é um monumento? É uma existência que não tem tamanho. Você vai, o monumento fica, existe, mas você morreu. O judeu não. O judeu está se preocupado em viver e não existir. Daí que vem o Lechaim, né? Daí que vem o Lechaim, ou daí que também vem aquela frase, Am Israel, Chai. O povo de Israel, ele vive, depois de Kayam, depois ele sabe existir ou não, a gente vive, se você vive, faz toda a diferença, certo? Uma mulher, ela carrega um filho, dá uma professora, dá uma professora, dói, sabe? É um trabalho árduo, você tem que ficar lá para as crianças ensinar e não sei o que mais, etc. Puxa vida, me dá um trabalho, não sei o que mais, tira isso, não me tira, isso aqui é minha vida. Por que é vida? Você carregou 9 meses, te dá trabalho aquela criança, tira? Não posso tirar, porque é a minha vida. Claro, porque você está sendo útil. Quando você é útil, você vive. Então, ótimo, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa focada, você não vai ser uma pessoa depressiva, etc. Agora, quanto mais você se preocupa consigo mesmo, entendeu? O mundo fica muito pequeno. É terrível. Então, aí é a origem da depressão. A dar é o contrário. A dar, tem que dar. Adar. Marbim besimcha. Tem que se aumentar a alegria. E a alegria só vem quando a gente tem um propósito na vida. O propósito da vida é quando a gente exerce a nossa função de ser para o outro, entendeu? De viver, literalmente, de ser útil. Tirar um jovem da depressão é fazer ele ser útil em alguma coisa na vida. Não é proporcionar para ele bens. Proporcionando para ele bens, você só está alimentando o ego dele, a existência dele. Terrível. Vem os pais e me falam, o que eu fiz, Rabino? Eu dei tudo para o meu filho. É isso que você fez, você está aumentando a existência dele. É verdade. Aquele que poupa o bastão, lhe dá às vezes uma chibatada no filho. Assim está sendo versículo em Salomão polêmico, né? Que ele fala que às vezes você tem que apertar. O fato da gente, ou está escrito de uma maneira mais positiva, está escrito, Hashem yochia. Aquele que Deus ele ama, ele adverte. Advertir, você só faz para aquele que você gosta. Exatamente. O que você adverte? Você quer que ele chegue no bom caminho. Mas você tem que procurar falar para os teus filhos, ou para aquela pessoa que você tem contato, e ver o que ela pode ser útil. Põe ela para fazer uma coisa útil, você vai ver como é que ela vai ficar feliz. Porque, olha, agora ela está sendo alguém, ela está vivendo. Jovens vivem falando, ele falou o seguinte, meus pais arruinaram com a minha vida. Uma frase forte, arruinaram com a minha vida. Uma frase forte, mas é uma frase mentirosa. Porque jovem não tem vida. Jovem não tem vida. Ele só existe. O dia que ele vai viver e vai dar de si, se você vai ser inteligente e você vai educar o teu filho a viver realmente, ele ser útil, procura o que ele é bom e deixa ele fazer.
não fica abastecendo a existência dele. Então você fala, eles arruinaram com a minha vida. Você não tem vida, Beclau, você nunca viveu. Você tem razão. É criação, né? Você tem razão, você nunca viveu. Nunca você viveu na vida. Nunca te deram a oportunidade de viver. Por isso que é chato. Ah, mas eu tenho tudo pro meu filho. Oh, você está acabando com ele, você está abastecendo o que é a existência dele, deixa ele ser útil. Alguma vez você perguntou o que ele sabe fazer? Uma vez você falou, olha que lindo que você fez, olha, você é bom nisso, porque você não me ajuda. Sem você eu não ia conseguir fazer lá. Você vai ver que de repente ele... Acorda Eu pra sou vida. gente, olha, eu também sei viver, ótimo. Acorda pra vida. Isso aqui isso são detalhes que o nosso Ramim fala, a gente tem que aprender. Am Yisrael Chai, como Israel vive e depois Vekayam, que tenhamos uma oferta de Purim, um bom Purim, que a gente possa realmente se alegrar e se aproximar cada vez mais dos fluxos que esse mês ele nos traz, e principalmente aqui no caso a redenção, que uma redenção aproxima outra redenção. Mispa Geula Legeula, você sabe, a gente se aproxima a redenção de Purim, a redenção de Pesach, que a gente possa sair dessa galuta, se Deus quiser, em breve, nossos dias também. Boa noite.